Bom, eu estava falando sobre a influência da rotação, né? Então agora imagina o seguinte, que você tem o planeta Terra, né? Então ele está girando aqui, ó. Girando aqui. E aqui está nosso correio. Aqui está o Equador, né? Vamos pegar um cara aqui no Canadá. Então ele vai executar esse movimento aqui. E um cara aqui no Polo Norte. Ok? Então aqui é o raio da Terra. E aqui é o raio da Terra. Certo? Agora imagina que a gente deixa uma caixa aqui, ó. Uma caixa aqui. E uma caixa aqui. Então o que vai acontecer? Você vai ter um peso, né? A força gravitacional aqui puxando para o centro. Você vai ter a força normal, né? Imagina que você não tivesse rotação, né? Aqui você teria a força peso e uma força normal. E aqui seria a força peso e a força normal. Se a gente não tivesse rotação, as três situações seriam iguais, seriam idênticas. No entanto, o efeito da rotação vai causar o aparecimento da força centrífuga, tá? Que é uma força que vai tentar puxar esse corpo para fora da Terra, né? Para longe do centro de rotação. Ou seja, então teria uma força centrífuga aqui, uma força centrífuga nesse sentido aqui, e aqui, como a gente não tem rotação, né? Se a gente tivesse se a Terra fosse esférica, a gente estivesse bem no centro, então a rotação é nula, né? E a força centrífuga, ela é calculada pela massa, velocidade tangencial e o raio. Então aqui a gente sabe também que a gente pode substituir isso aqui por essa equação. Então fica mw²r. Ou seja, proporcional à velocidade angular e o raio. Quanto maior o raio, maior a força centrífuga. Ok? Então veja o seguinte. Pra gente, nesse caso aqui, né? A normal é igual ao peso. Ou seja, é igualzinho ao peso. Aqui no Canadá, por exemplo, você tem um ângulo θ. Então aqui você também vai ter um ângulo θ, né? Então a normal vai ser o quê? O peso menos a força centrífuga cosseno do ângulo. E aqui, ó, é a mesma fórmula, só que o ângulo é zero. Peso menos força centrífuga. Ok? Então você vê que à medida que você vai chegando perto do Equador, o raio aumenta, então a força centrífuga aumenta, né? E essa subtração aqui, ó, esse valor vai diminuindo. Então quer dizer que o peso, a força normal, né? Ou seja, vai ficar menor. Ou seja, aparentemente, o peso desse cara aqui é menor do que aqui, ou seja, nos polos seria maior do que no Equador. E aqui, ó, para cada ponto da superfície terrestre, né, você teria um raio diferente e um ângulo que causaria esse efeito na força centrífuga, né, e diminuindo o peso. Por que a força centrífuga? Porque nós estamos analisando a partir da Terra, né? E se você e como a Terra está girando, né, em torno dela mesma, girando em torno do Sol, e o Sol está girando em torno da galáxia lá, né? A gente diz que esse é um referencial, né? Esse referencial aqui, ó, ele é acelerado. Então, se o referencial é acelerado,
a gente faz essa análise, ele diz que é um referencial não inercial. Então a força que surge aqui, a força é uma força centrífuga, ou seja, tende a empurrar, a se afastar do centro de rotação, tá? Existe uma diferença bem sutil entre força centrífuga e força centrípeta, e depende do jeito que você olha, do referencial que você está observando, né? Nesse caso aqui, como nós estamos num referencial não inercial, porque ele é acelerado, a gente considera ela como força centrífuga, tá? Então você vê aqui o seguinte, que é normal, certo? mg menos m, esse cara não vai mudar porque depende do período, né? R, força centrífuga, né? Cosseno do ângulo, ok? Só que para um ângulo genérico, esse raio aqui não é o raio da Terra, esse raio aqui é esse cara aqui, ó, tá, RX aqui, e o RX é 90 menos θ, né? Então seria o seno desse cara, né? Então isso é o RX, né? Ai, peraí, tá tocando o telefone. Então isso aqui, ó, vai ser cosseno vezes cosseno, então vai ser m g menos r cosseno ao quadrado. Então no fundo m é igual a g, viu? Então você observa aqui, à medida que você vai se aproximando do equador, né, esse ângulo vai para zero. Então esse cara aqui é maximizado, então, ou seja, o efeito da rotação é maximizado no equador. E então o efeito do peso aparente diminui. Por isso que foi mal aí, galera, não tem jeito.